Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nessa quarta-feira, nossa quarta da palavra, e neste mês de abril, a nossa quarta da palavra está rezando, aprofundando sobre a figura de São José, aproveitando que o Papa Francisco, decretou para nós esse ano de São José e nos presenteou com uma bela carta que realmente fala o coração do Papa e que mostra um São José muito perto de nós, que nós nos identificamos com muita facilidade com ele, porque foi um pai, foi um homem, foi um discípulo, foi alguém trabalhador que viveu, alguém que viveu a fé com muita profundidade, alguém que viveu o testemunho da bondade, da caridade. Então que São José, esse pai corajoso, criativo, trabalhador, interceda a Deus por todos nós, para que nós também, pela fé, possamos vivenciar o testemunho de um cuidado com a vida, de um cuidado com a família, de um cuidado com a missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho da nossa quarta da palavra, Mateus, capítulo 2, versos 13 ao 23. Depois que os magos se retiraram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse-lhe: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite com o menino e a mãe e retirou-se para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, ao perceber que fora enganado pelos magos, enfureceu-se e mandou matar em Belém e em toda a circunvizinhança os meninos abaixo de 2 anos, de acordo com o tempo indicado pelos magos. Assim se cumpriu o que fora dito por meio do profeta Jeremias. Uma voz foi ouvida em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque não existem. Depois da morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonho no Egito a José e disse-lhe: Levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Ele levantou-se, tomou consigo o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Quando, porém, soube que a Judéia reinava Arquelau em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Depois de receber em sonho um aviso, retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui hoje, nesse texto que conta um pouquinho da história de São José, temos alguns detalhes importantes para a nossa meditação. Primeiro,
essa obediência de São José, essa capacidade de escuta. O texto bíblico chama de sono, né? José dormia, sonhava e no outro dia, ou às vezes até mesmo no meio da noite, tomava a decisão. No fundo, o texto está nos dizendo que São José era um homem que não decidia a sua vida sem antes cochilar nos braços de Deus. Não tomava as suas decisões sem consultar o Senhor. E, portanto, as suas decisões não eram apenas dele, mas tudo que ele fazia era movido pela fé. Bonito, necessário para os nossos dias. Esta capacidade de parar, descansar no Senhor para tomar as nossas decisões pautadas na fé. Outro detalhe interessante deste texto é o desafio, mas ao mesmo tempo a coragem criativa de São José. Primeiro, desafio de viver como migrante, ter que ir para o Egito, e nós sabemos muito bem que o Egito é de onde saiu o povo de Deus. Então na Bíblia, sempre que se fala Egito, está lembrando da escravidão, está lembrando da opressão. Então São José teve que enfrentar a escravidão, a opressão, a emigração, para salvar a vida do menino e de sua mãe. E quando ele volta, ele percebe que Herodes havia morrido, mas o filho de Herodes reinava. E mais uma vez, ele teve que perguntar a Deus, olha, não está tão seguro. E Deus diz, vai para outra cidade. Queridos irmãos, queridas irmãs, na figura de São José, nós encontramos tantos pais, tantas mães, que também arriscam suas vidas para salvar a vida de seus filhos. Encontramos profissionais, nesse tempo de pandemia, quantos profissionais que arriscam suas vidas para salvar vidas. Quantas vezes temos na igreja, jovens que têm um futuro econômico, profissional, mas é capaz de deixar tudo por causa do Evangelho, por causa da missão. Isso é ser São José, essa capacidade de renunciar a tudo, de arriscar tudo para salvar a vida do menino. E José também vai ser o homem do trabalho. Ele será chamado, Jesus será chamado, o filho do carpinteiro. Então São José, ele foi o pai trabalhador que ensinou a Jesus a trabalhar. Talvez hoje o trabalho novamente entra em pauta, principalmente nesse tempo onde o desemprego cresce cada dia. Ter um trabalho hoje já é um sinal de dignidade. Agora, cada vez mais, o que tem crescido entre nós é a ideia de diminuir o direito. Tem uma expressão forte que no tempo da reforma trabalhista foi muito divulgada,
que jamais podemos aceitar, mas foi muito divulgada e até aceita por muitas pessoas, que diz assim: mais emprego, menos direito. Isso é quase que legalizar a escravidão, porque nós não podemos aceitar mais emprego e menos direito. Não, nós temos que trabalhar por trabalhos dignos, empregos para todos, sim, mas como que vai acontecer isso? Quando evitar o acúmulo, quando nós entendermos que eu preciso lucrar, mas que o meu funcionário precisa comer. O Papa Leão XIII, já há mais de um século, ele escrevia dizendo: o salário do trabalhador não pode ser medido pelo lucro do patrão, mas o salário do trabalhador precisa ser medido pela necessidade do trabalhador. Infelizmente, o Papa Leão XIII ainda não foi escutado, né? Porque até hoje, quando se contrata um funcionário, dificilmente nós perguntamos quanto que ele precisa receber. Mas nós perguntamos quanto de lucro ele vai me dar com a sua mão de obra. E São José, ele é o pai dos trabalhadores. E se o trabalho em Adão era sinal de castigo, não é isso? E o homem vai trabalhar para ganhar o pão. Agora, em José, ensinando o Filho de Deus a trabalhar, ele vai resgatar a dignidade do trabalho. Vai valorizar o trabalho como uma participação na obra de Deus. Então vamos pedir que São José nos ajude hoje a lutarmos, né? Para que todas as pessoas possam ter trabalho, ter terra e ter teto, né? 3 coisas fundamentais para a dignidade de uma pessoa: trabalho, terra e teto. Porque quando vem o desemprego, quando vem a falta de moradia, a dignidade da pessoa também está ameaçada. Então, que essa coragem criativa de São José, de buscar caminhos, que essa obediência, que essa capacidade de repousar em Deus para escutar a palavra de Deus, e que esse homem trabalhador que foi São José possa nos inspirar hoje em nossas famílias, em nossa comunidade, para que nós também, escutando Deus, ousando na missão, possamos cuidar para que todos vivam com dignidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia, uma boa quarta da palavra. Fiquem com Deus.